Começando mais um podcast. Meu nome é Pedro, estou aqui com Gilberto, Rafael e Guilherme e hoje falaremos sobre o reino do continente africano. Mas antes de a gente aprender um pouquinho sobre o reino do continente africano, Rafael, você poderia me explicar sobre o continente africano? Bom dia a todos aí, valeu rapaziada. A África é o terceiro maior continente do mundo e um dos mais populosos também, né? E é rico em biodiversidade e multicultural. Sofre com a extrema pobreza, isso aí que é um negócio que mais abala lá é a extrema pobreza. Na África, no ponto bom, na África é falado diversas línguas, como o inglês, o espanhol, o português, o francês. E, segundo alguns historiadores, a África foi o primeiro continente a ser habitado por humanos. E também é muito conhecido por ser o berço da humanidade. Você já deve ter ouvido isso aí em algum lugar, né? Algum lugar você já deve ter ouvido isso. Foi colonizado por europeus. Não podemos esquecer também que eles são localizados embaixo da Europa. Agora, Gilberto, quais são os reinos do continente africano? E me explique sobre o maior deles, o reino de Gana. No continente africano existem 5 reinos: o reino de Axum, reino de Gana, reino de Mali, reino de Urubás e o reino de Congo. E hoje eu irei falar do maior entre eles, a Gana. A Gana foi fundada no século IV com a principal economia, agricultura e mineração. Está localizada entre os rios Níger e Senegal. Esse reino em si surgiu por meio do comércio do ouro e do de lavouras. Foi também chamado de Terra do Ouro, devido à grande quantidade desse metal que detinha. E eles utilizavam o ouro também para desenvolver outras atividades econômicas. Por exemplo, a telecinagem, a ferraria, a produção agrícola. E a riqueza vem de recursos naturais, como madeira, petróleo, prata e ouro. E da agricultura vem da banana, cacau, café, batata e mandioca, onde estava localizada a principal mão de obra do país. Gilberto, agora você poderia explicar um pouquinho por que o reino de Gana era conhecido como a Terra do Ouro? A Gana era conhecida como a Terra do Ouro porque ela abriu novas rotas de comércio entre o interior da África e do mercado internacional do mar Mediterrâneo, que era riquíssimo em ouro. Assim, transformou-se na principal autoridade econômica da região. Basicamente, era chamada assim por conter muitos metais preciosos em sua terra e era a principal mão de obra do país, que era a agricultura e a mineração. E por conter minérios, ela era a principal mão de obra do país. Agora eu queria saber um pouquinho das características do reino de Gana, como é a economia de lá, a política, a sociedade, a religião. Você poderia me explicar, Guilherme? Na economia de Gana, teve altos e baixos impostos cobrados pela rota. E também tinha a sociedade, que no reino que vivia, as relações sociais eram entre reis e rainhas. E grande parte da população era rural e a agricultura era avançada. Política. O rei e a rainha mandavam no reino de Gana, tanto administrativo como religioso e político. E também lá em Gana tinha duas religiões, o animismo e o islamismo. O animismo fazia culto na natureza e aos ancestrais. O islamismo, os muçulmanos seguiam e tinham forte presença na sociedade, porém não ocupava a cadeira do rei. Gilberto, você poderia me explicar quais são os líderes do reino de Gana? Quando a Gana se torna independente em 1957, Nkrumah foi declarado Osaif, que significa líder vitorioso. Ele assumiu a presidência do país durante 3 anos mais tarde, em 1960. Na política externa, o líder apoiou subsequentes processos da independência por todo o continente e com relações diretas com líderes revolucionários como Patrice Lumumba no Congo e também na América Latina. E é isso, terminando por aqui, chegamos mais um fim do Questcast. Quero agradecer ao Gilberto, Guilherme e Rafael por ter vindo. Tomara que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho sobre o reino do continente africano. Até mais, valeu!